Olá, alunas, olá, alunos. Aqui é o professor Jesus Gomes, do Centro Universitário FECAP, de novo, e nessa videoaula nós nos dedicaremos ao assunto liderança, um dos temas mais relevantes no mundo da administração. Vamos começar esse módulo definindo o conceito de liderança. Depois vamos apresentar as características e os desafios da liderança contemporânea. De modo específico, vamos olhar para 4 tópicos: liderança nível 5, características da liderança autêntica, questões de gênero no exercício da liderança e liderança em organizações planas, ou as bossless organizations. Em seguida, vamos distinguir entre administração e liderança e entre administrador e líder. Depois, vamos explicar a abordagem de liderança baseada nos traços pessoais. Essa abordagem foi a preocupação das primeiras pesquisas sobre o tema. Depois, foi colocado um pouco de lado e recentemente voltou a despertar o interesse de pesquisadores. Então, vamos abordar as teorias comportamentais de liderança, com atenção especial ao entendimento dos estilos de liderança voltado para as pessoas e voltado para as tarefas. Também vamos apresentar o grid de liderança desenvolvido por Black e Mutum, da Universidade do Texas. Em seguida, vamos apresentar a abordagem contingencial de liderança, apresentando o modelo situacional, a teoria contingencial de liderança de Fred Fiedler, e os fatores que funcionam como substitutos da liderança. Vale dizer, substitutos para a liderança formal, que são exatamente os fatores cujo desenvolvimento procuramos estimular nas organizações que trabalhamos para transformar em bossless. Depois vamos distinguir entre liderança transacional, liderança carismática e liderança transformacional e visionária. Vamos também compreender os diferentes tipos de subordinados. Afinal, não existe liderança sem seguidores e, por esse motivo, líderes eficazes dependem de liderados ativos. E, finalmente, vamos voltar a nossa atenção para os fatores de poder e influência, onde você poderá captar insights para desenvolver o seu carisma e fortalecer o seu poder de influência, a sua capacidade de liderança nas organizações. Vamos começar esclarecendo quem são os líderes e o que é liderança. Vamos definir aqui liderança como alguém que é capaz de influenciar outras pessoas e que tem autoridade gerencial. Evidentemente que muitas pessoas que são líderes não têm função formal. Por exemplo, o Barack Obama é um líder mundial e ele não é mais presidente dos Estados Unidos. Mas no sentido que estamos conversando aqui, usualmente a pessoa que nós estamos chamando de uma liderança na empresa é alguém que ocupa uma função gerencial, tipicamente que ocupa uma função gerencial, por isso estamos adotando essa definição. Vai lembrar que muitos líderes são informais, são líderes naturais e que, portanto, não ocupam uma função gerencial, são líderes de equipe, são líderes que emergem naturalmente nas organizações. A liderança é o processo de influenciar grupos de pessoas para que atinjam as metas organizacionais. Todos os gerentes são líderes, será? Como liderar é uma das 4 funções de gerenciamento? Idealmente, sim, todos os gerentes deveriam ser líderes. Assim, estudaremos líderes e liderança sob uma perspectiva gerencial. Mas, infelizmente, sabemos que nas empresas, no nosso dia a dia, encontramos muito mais chefes do que gerentes. Qual é a diferença entre eles? Nós vamos ver isso um pouco mais adiante, mas fundamentalmente, eu diria que os chefes dependem da autoridade do cargo e às vezes exercem a função exclusivamente com a autoridade do cargo, enquanto o líder depende da confiança das pessoas.
Idealmente, todas as pessoas que ocupam funções gerenciais deveriam ser líderes, ou seja, deveriam ter combinar a autoridade do cargo com respeito que as pessoas têm pela sua capacidade de liderar, pelo convencimento, pela legitimidade, pela confiança. A liderança, de que se trata? Fundamentalmente, a liderança se trata de usar o poder que você tem para influenciar pessoas, para que essas pessoas alcancem os objetivos organizacionais. Portanto, quando eu penso em liderança, eu preciso necessariamente pensar nessas coisas. Pessoas, lidera-se pessoas e não coisas. Influência, influencia-se pessoas e não coisas. E poder. Poder que você exerce em função do tipo de autoridade que você tem. Nós vamos ver isso adiante, mas a autoridade pode emanar do cargo, autoridade legítima. A autoridade pode emanar de algum tipo de poder que você tem, algum recurso que você controla, e pode também emanar das suas características pessoais, como, por exemplo, o conhecimento e o carisma. Os tempos turbulentos que vivemos têm influenciado sobremaneira os estilos de liderança. Vários novos conceitos surgiram nesse campo de estudos organizacionais, tais como a liderança de nível 5. Ela é caracterizada por humildade combinada com forte determinação para fazer o que é melhor para a organização. Eu diria que líderes nível 5 não perguntam o que eles gostariam de fazer, mas perguntam primeiro o que é preciso ser feito. Então, podemos pensar a liderança como um processo que evolui em 5 estágios. No mais básico está o nível individual, seja uma pessoa capaz, que contribui para a organização, trazendo o seu talento pessoal, as suas habilidades pessoais e os seus conhecimentos. No nível 2 está o membro de equipe, uma pessoa que, além de contribuir com seu talento pessoal, com suas habilidades e conhecimentos, ela é hábil para trabalhar em equipe, ela é hábil para colaborar. Ela é uma pessoa que se comporta como membro de um time, que colabora coletivamente com a organização. Ela é participativa. No terceiro nível está o administrador, uma pessoa competente. O administrador é aquela pessoa que sabe lidar com a complexidade administrativa de uma organização, que gerencia os membros da equipe e os ativos da organização de forma a alcançar objetivos. É, sobretudo, a dimensão técnica da gestão. No nível 4 está o líder, uma pessoa que cria um ambiente que estimula a alta performance das pessoas, que desenvolve o respeito mútuo e a empatia ou a capacidade para se colocar no lugar do outro, tem uma forte orientação pelo sentido de missão, por um sentido de propósito, pela visão para perseguir resultados a serem alcançados no futuro, que se comporta com base em valores e objetivos claros em favor da organização. É aquilo que chamamos de um líder. No nível mais avançado está aquilo que chamamos de um executivo. É aquele que desafia as pessoas a ir além daquilo que elas se julgam capazes de fazer. É aquela pessoa que combina habilidades de liderança com a capacidade de transformação, que lidera pelo exemplo pessoal, que constrói uma organização duradoura de alta performance, com base em uma cultura de humildade e de excelência. Os líderes nível 5 gerenciam sobretudo pelo exemplo. Eles acreditam que as pessoas olham muito mais para os seus pés do que para as suas bocas. Portanto, eles falam pouco e eles atuam muito mais pelo comprometimento, pela demonstração, ou seja, pelo exemplo. Esses líderes, eles perguntam primeiro o que é importante fazer para a organização. E então decidem, delegam autoridade, envolvem as pessoas, criam uma visão desafiadora e compartilhada sobre o futuro.
comunicam-se de forma clara, transparente e franca e lideram pelo exemplo. Uma liderança nível 5 é servidora, no sentido de que ela procura atender às necessidades dos subordinados, apoiando-os para que alcancem os objetivos organizacionais. Uma liderança nível 5 é uma liderança autêntica. Quais são, então, as características dessa liderança autêntica? Primeiro, é uma liderança que busca um objetivo com paixão. Quem não coloca paixão no que faz não convence ninguém, muito menos os seguidores. É uma liderança que atua com base em valores sólidos. Esses valores aparecem sobretudo em tempos de crises, em tempos difíceis, quando o líder poderia ser tentado a tomar decisões que poderiam ferir a ética. Então, os valores são fundamentais como balizadores da tomada de decisões. Mas se os líderes seguem um objetivo com paixão, eles também precisam combinar coração e razão, sobretudo em momentos de dificuldade, decidir com base em evidência objetiva para evitar que tomem decisões apressadas que comprometam o futuro da organização. Liderança autêntica conecta-se a outras pessoas, formam redes de relacionamentos com outras pessoas com as quais trocam-se informações e, principalmente, tem capacidade para se colocar no lugar do outro, sobretudo na hora de tomar decisões difíceis. A liderança autêntica é confiável, ou seja, constrói relacionamentos, firma acordos e cumpre aquilo que é prometido. Geralmente, as pesquisas indicam que as mulheres vêm se saindo melhores do que os homens quando o assunto é liderança autêntica. Nessa pesquisa mencionada pelo Richard Deft em seu livro, conduzida em 2012 e publicada em junho de 2019 pela Harvard Business Review, em 16 itens pesquisados, os homens se saíram melhores apenas em dois: habilidades técnicas ou profissionais e perspectiva estratégica. Em todos os demais, as mulheres obtiveram desempenho superior aos homens, às vezes mais, às vezes menos significativamente, mas sempre melhores. Então, por que a presença masculina ainda é tão mais presente nos níveis gerenciais? A pesquisa, na verdade, não responde essa questão, nem se propôs a isso, mas poderia ser objeto de estudos complementares. Possivelmente, as empresas estejam ainda dando muito peso para as questões técnicas, importância do componente estratégico ou simplesmente questões não relacionadas diretamente ao desempenho, como o machismo, ainda estejam norteando decisões sobre promoções para os níveis gerenciais. Mas, enquanto as pesquisas não se debruçam e respondem a esses questionamentos de maneira objetiva, são apenas suposições, mas podemos pensar que algum critério que não seja competência esteja barrando a ascensão das mulheres, aquilo que chamamos na pesquisa científica de teto de vidro. Vamos olhar aqui alguns indicadores onde as mulheres se saíram melhores do que os homens. Preocupação com o desempenho das outras pessoas, aqui as mulheres saíram melhores. Atuar com foco em resultados, também aqui as mulheres saíram melhores. Inspirar e motivar os outros, também elas se saíram melhores. Empreender, inovar, lidar com mudanças planejadas. O Deft coloca aqui mulheres e homens empatados. Na verdade, na pesquisa original do Jack e do Joseph, as mulheres tiveram uma vantagem pequena, mas ainda assim elas estão na frente. Criar e manter relacionamentos. As mulheres foram claramente melhores aqui nesse quesito. Desenvolver a perícia técnica e profissional. Aqui o Deft colocou mulheres e homens empatados. Na verdade, os homens tiveram uma pequena diferença aqui para melhor nesse requisito.
A compreensão desses novos estilos de liderança tornam-se ainda mais importantes quando temos em conta que as organizações estão se tornando planas ou bossless. Nessas organizações em que não há nenhum chefe, elas dependem de mais, muito mais líderes e não menos. Então, como ocorre a liderança nessas organizações? Eu diria que numa organização em que as pessoas não mais competem por cargos, elas passam a competir por impacto. Então, quais são as principais dicas para você se dar bem numa organização Boss 10? Primeiro, lidere pelo exemplo e não pela bajulação ou pelo falatório. Lidere com base em um propósito, descubra qual é a missão da organização e alinhe os papéis que você desempenhe à missão da organização. Busque resultados e não puxar o saco do seu superior e não um falatório ou apenas fazer aquela espécie de bajulação baseada numa politicagem, porque não faz sentido nessas organizações. Elas são muito orientadas para resultados. Construa um time unido ou contribua para a unidade do seu time se você é o membro e não o líder desse time. Construa confiança coletiva numa organização com esse formato. Você não tem perspectiva de permanecer nele se você não for uma pessoa confiável, principalmente porque você cumpre aquilo que é prometido. Você não pode ficar o tempo todo explicando porque você não conseguiu fazer aquilo que você mesmo prometeu que faria, por exemplo. E principalmente, assuma riscos calculados. Nem ser o covarde que não tem coragem de tomar nenhuma iniciativa e nem ser o jogador que se arrisca sem medir as consequências daquilo que vai fazer. Como é que comparamos chefe e liderança? A primeira grande diferença, eu diria, o chefe cuida de manter a rotina, de não permitir que a organização entre num caos, enquanto o líder está desafiando o status quo e está pensando no futuro. Uma maneira de distinguir entre administração e liderança é pensar o administrador como uma pessoa que aplica conhecimentos técnicos para lidar com essa complexidade administrativa, enquanto os líderes motivam as pessoas para desafiar essas rotinas, inovar e tornar as organizações melhores a cada dia. Administrar, portanto, é lidar com a rotina. Liderar é, sobretudo, inovar e desafiar essas rotinas. As organizações precisam dos dois, evidentemente, de todos os tipos de habilidades. Elas precisam tocar o presente, mas de olho nas mudanças que elas precisam fazer para o futuro. Algumas comparações objetivas. O administrador ou chefe dirige empregados, o líder treina pessoas. O chefe administrador mantém a rotina, o líder lida com a inovação. O chefe administrador diz eu, o líder diz nós. É sobretudo um trabalho em equipe, é sobretudo um trabalho por meio das outras pessoas. O chefe tem uma visão de curto prazo, o líder olha para o médio e longo prazo. O chefe aceita e mantém o status quo, por isso lida com a rotina. O líder desafia e transforma o status quo. O chefe costuma inspirar medo e insegurança. O líder inspira confiança e entusiasmo com a organização. O chefe depende da autoridade do cargo e, às vezes, depende exclusivamente dela, enquanto o líder depende da boa vontade das pessoas. As primeiras pesquisas sobre liderança foram realizadas entre 1920 e 1930. Elas se concentraram, sobretudo, na tentativa de compreender e isolar as características dos líderes, diferenciando entre líderes e não líderes. Algumas das características estudadas incluíram a estatura física, complexão física, aparência, classe social, estabilidade emocional, fluência da fala e sociabilidade. Apesar dos melhores esforços dos pesquisadores,
foi impossível identificar um conjunto de características que sempre diferenciassem as pessoas que eram líderes das que não eram líderes. Então, se procurou identificar, por exemplo, na questão da energia, além da complexão física, os líderes seriam ambiciosos, com muita iniciativa, com energia. Traços de poder, os líderes seriam pessoas altamente motivadas pelo desejo de influenciar os outros, né? O desejo de realização, o desejo de poder. Líderes seriam pessoas que assumiriam responsabilidades. Integridade, líderes ganham confiança demonstrando honestidade e consistência entre palavras e atitudes. Autoconfiança, líderes precisam demonstrar autoconfiança, porque é esta autoconfiança que convence os seguidores de que eles estão corretos. Inteligência, líderes precisam demonstrar com informações que são inteligentes, precisam ter capacidade de síntese, precisam se comunicar muito bem e criar uma visão de futuro que seja desafiadora. Conhecimento, né? Líderes precisam ter conhecimentos técnicos, conhecimentos gerais, conhecimentos da empresa, do setor onde a empresa atua, do país, e saber conectar o país e a empresa com aquilo que acontece no mundo. Os líderes precisam ser extrovertidos, né? Seriam então pessoas animadas, cheias de energia, sociáveis, assertivas e que jamais se omitem. E os líderes seriam finalmente pessoas que assumem a culpa. E ao assumirem a culpa, isso reforçaria a liderança devido à forte capacidade de demonstrar senso de responsabilidade. Essas características, em parte ou no todo, eram encontradas em líderes, mas também em pessoas que não eram líderes. E elas se mostraram, portanto, incapazes de diferenciar entre líderes e não líderes. Ou seja, elas são características provavelmente absolutamente necessárias a uma pessoa que é uma liderança, mas elas são insuficientes para fazer com que alguém seja um líder. Está faltando ainda alguma coisa e é isso que as pesquisas vão tentar descobrir o que é esta coisa que ainda está faltando. Dada a falta de respostas definitivas à teoria dos traços de liderança, os pesquisadores passaram a buscar explicações para a liderança no comportamento das pessoas. Um dos primeiros estudos foi conduzido pela Universidade de Iowa, explorando 3 estilos de liderança para tentar descobrir qual era o mais eficaz: a liderança democrática, a liderança autocrática e a liderança laissez-faire. Vamos ver cada um desses estilos agora rapidamente. O estilo autocrático descreve um líder que dita métodos de trabalho, toma decisões unilaterais e limita a participação dos funcionários. Diferentemente do que a figura que eu coloquei aí sugere, um líder autocrático não é necessariamente uma figura arrogante e mal educada. O autocrático quer dizer que há a centralização da autoridade do processo de tomada de decisões, ou seja, o líder decide sem nenhuma ou com pouca consulta à equipe e depois comunica à equipe o que ela precisa fazer. Que o líder define as providências necessárias para a execução das tarefas e que o líder define a composição das equipes e as tarefas que cada um deve fazer com pouca ou nenhuma consulta aos subordinados. Liderança laissez-faire significa que o líder delega para os subordinados, que os funcionários decidem livremente a melhor forma de executar o trabalho, que a participação do líder é mínima, limitada à apresentação de sugestões e, mesmo assim, quando solicitadas. A única função do líder é responder às dúvidas e disponibilizar os recursos necessários. Finalmente, o estilo democrático, que descreve um líder que envolve os funcionários na tomada de decisões,
delega autoridade e usa o feedback como uma oportunidade para treinar os funcionários. Há uma relação de equilíbrio entre o líder e a equipe, entre o líder e os subordinados. O líder distingue-se pela delegação de autoridade e participação dos funcionários. Os métodos para realizar o trabalho são decididos coletivamente, conjuntamente, democraticamente. A liderança democrática pode ser consultiva ou participativa. Quando consultiva, significa que o líder ouve os subordinados, seja individualmente ou coletivamente, mas reserva-se para tomar a decisão sozinho. Quando participativa, o líder consulta a equipe coletivamente e tomam a decisão também coletivamente. Os resultados das pesquisas da Universidade de Iowa pareciam indicar que o estilo democrático contribuía para a boa qualidade e quantidade do trabalho, mas pesquisas posteriores não confirmaram essas conclusões, descobrindo situações em que um estilo autocrático obtinha melhor performance das pessoas, situações em que um líder laissez-faire se saía melhor e outras em que um estilo democrático conseguia de fato melhores resultados. Havia apenas um aspecto no qual o líder democrático obtinha sempre uma melhor performance. Era a satisfação das pessoas. Um importante estudo na linha comportamental foi realizado pela Universidade de Ohio. Nesses estudos, identificaram-se duas dimensões importantes do comportamento do líder. O primeiro foi chamado de estrutura inicial. Estrutura inicial se referia à extensão em que um líder define o seu papel e o papel dos membros do grupo na consecução dos objetivos. Isso inclui comportamentos que envolvem a organização do trabalho, relacionamentos formais e objetivos. O segundo, ou a segunda dimensão, chamada de consideração, foi definida como a extensão em que um líder tinha relações caracterizadas por confiança e respeito mútuos pelas ideias e sentimentos dos membros do grupo. Um líder com score alto em consideração ajuda os membros do grupo com problemas pessoais, é amigável e acessível e trata de forma igualitária todos os subordinados. Ele ou ela demonstra preocupação, tem consideração, se importa, portanto, com o conforto, o bem-estar e a satisfação dos seus seguidores. A pesquisa descobriu que um líder que tinha um desempenho elevado, tanto em estrutura inicial quanto em consideração, alcançava sempre os melhores resultados. Mas, eu sinto muito dizer isso, pesquisas posteriores mostraram que nem sempre isso era verdade. Outra importante pesquisa na linha comportamental de liderança foi realizada pela Universidade de Michigan, na mesma época da pesquisa realizada pela Universidade de Ohio. Essa pesquisa também procurou identificar os comportamentos típicos da liderança e relacioná-los à produtividade ou ao desempenho dos líderes nas organizações. O grupo de Michigan também apresentou duas dimensões do comportamento de liderança, que eles rotularam de orientado para a produção ou para a tarefa e orientado para as pessoas ou para relacionamentos. Líderes orientados para a tarefa são aqueles cuja tendência se concentrava menos nas necessidades humanas e mais no cumprimento de prazos, de custos e eficiência da produção. E os líderes que estabeleciam metas de alto desempenho, demonstravam um comportamento de apoio aos funcionários, eram considerados líderes orientados para as pessoas. Os pesquisadores da Universidade de Michigan concluíram que os líderes orientados para as pessoas conseguiam sempre a alta produtividade e elevada satisfação dos membros da equipe, ou seja, obtinham sempre o melhor desempenho quando comparados aos orientados para a produção para tarefas.
mas evidências indicam que fatores situacionais sempre aparecem e influenciam fortemente a eficácia da liderança. As dimensões comportamentais desses estudos iniciais de liderança forneceram a base para o desenvolvimento de uma grade bidimensional para avaliar os estilos de liderança. Esse estudo com essa base bidimensional foi conduzido na Universidade do Texas. A grade gerencial usou as duas dimensões já discutidas anteriormente, ou seja, preocupação com a produção, aqui no eixo horizontal, e preocupação com as pessoas, aqui no eixo vertical. Essa grade avaliou o uso desses comportamentos por um líder, classificando-os em uma escala que vai de 1, quando muito reduzido ou muito baixo, a 9, quando muito elevado ou muito alto. Embora a grade possuísse 81 categorias potenciais nas quais o estilo comportamental de um líder pudesse se enquadrar, apenas 5 estilos foram nomeados: gerenciamento empobrecido, com pouca preocupação com a produção e pouca preocupação com as pessoas; gerenciamento de tarefas ou da conformidade, 9.1, com grande preocupação com a produção ou com as tarefas e baixa preocupação com as pessoas; gerenciamento no meio da estrada, no livro o déficit aparece como gestão equilibrada, mas eu entendo que não é uma tradução adequada para o termo Middle of the Road Management, usado no estudo original de Black e Moulton, da Universidade do Texas. Então, 5.5 representa uma razoável preocupação com a produção e uma razoável preocupação com as pessoas. Gerenciamento clube de campo, 1.9, ou forte preocupação com as pessoas e pouca ou nenhuma preocupação com a produção. E, finalmente, gerenciamento de equipe, 9.9, representando elevada preocupação com as pessoas e elevada preocupação com a produtividade ou a produção simultaneamente. Desses 5 estilos, os pesquisadores concluíram que os gerentes tiveram melhor desempenho ao usar o estilo 9.9, caracterizado pela elevada preocupação com a produção e com as pessoas. A grade gerencial, na verdade, foi muito útil ao oferecer um referencial para conceituar os estilos de liderança, mas não era exatamente um guia para a gestão. A habilidade dos líderes em se adaptar passou a ser considerada de muita importância. As empresas passaram a se esforçar para que os gerentes evoluíssem de extremos, tarefa ou pessoas, para o meio termo, 5.5, e depois para líder de equipe, 9.9. Mas a prática mostrou que isso não era uma tarefa tão simples. As pessoas têm um estilo predominante relativamente fixo, embora possam alterar comportamentos. Adicionalmente, existiam e ainda existem poucos dados que apoiem a conclusão da pesquisa de que um estilo equipe 9.9 tem melhor desempenho em todas as situações. Dada a falta de respostas conclusivas das teorias comportamentais, a liderança passou a ser considerado um fenômeno complexo, que não depende apenas do comportamento dos líderes. O contexto econômico, social e cultural onde se exerce a liderança tem muita importância. O comportamento dos líderes também. Paul Hersey e Ken Blanchard desenvolveram uma teoria sobre liderança que conquistou um forte número de seguidores entre os especialistas em desenvolvimento gerencial. Esse modelo, chamado teoria da liderança situacional, é uma teoria de contingência que se concentra nas características dos seguidores. Faz sentido, pois, independente do que o líder faça, a eficácia do grupo depende das ações dos seguidores.
essa importante dimensão foi negociada ou pelo menos subestimada na maioria das teorias de liderança antes apresentadas. Para Blanchard, a prontidão refere-se à extensão em que as pessoas têm capacidade, têm habilidade, têm competência e vontade para realizar uma tarefa específica. E o melhor estilo de liderança vai ser aquele que se encaixa, vai ser aquele que se coaduna com as características dos subordinados. Ele divide os subordinados em 4 grupos básicos. P1, ou com prontidão mínima, são aqueles subordinados que são incapazes do ponto de vista técnico e indispostos, ou seja, faltam a eles habilidades para fazer a tarefa e faltam a eles vontade para fazê-la e mesmo vontade para aprender como fazê-la. Depois, 2 grupos com níveis moderados de prontidão. P2, subordinados incapazes, porém dispostos, ou seja, faltam a eles conhecimentos, níveis educacionais, mas eles têm disposição, têm vontade para aprender a fazer a tarefa. P3, subordinados capazes, ou seja, têm conhecimento técnico sobre como fazer a tarefa, mas não têm vontade, não têm disposição para fazê-la. E, finalmente, P4, funcionários com capacidade técnica para fazer a tarefa e têm vontade de fazê-la, portanto, com alto nível de prontidão. Para cada um desses níveis, desses grupos, recomenda-se um estilo diferente de liderança. Por exemplo, aqui no E1 corresponde ao P1. Então, o nível de prontidão 1, ou estilo de subordinado incapaz e indisposto, recomendo o estilo de liderança aqui do E1, ou seja, um estilo diretivo. O que é o estilo diretivo? É aquele correspondente ao líder cujo comportamento é orientado para a tarefa. Aqui o líder define papéis e diz às pessoas o que, como, quando e onde executar as tarefas. Esse estilo vai funcionar melhor, portanto, quando os subordinados têm baixos níveis de prontidão, ou seja, pouco conhecimento, pouca educação, baixos níveis de confiança e pouca vontade para realizar o trabalho, ou mesmo pouca vontade para aprender como fazê-lo. Já aqui em P2, níveis moderados de prontidão, em que os subordinados são incapazes e indispostos, ou seja, têm baixo conhecimento sobre como fazer a tarefa, mas têm vontade de fazê-la, recomenda-se um líder persuasivo ou negociador. O que é um líder persuasivo negociador? É aquele que fornece ao mesmo tempo comportamento diretivo e de apoio. Será o estilo preferido quando os subordinados têm moderados níveis de prontidão. Nesse caso, porque pouco conhecimento, pouca educação, poucos níveis de confiança, mas as pessoas têm vontade de fazer o trabalho e estão com disposição para aprender como fazê-lo. Aqui, o líder fornece instruções claras e esclarece dúvidas. Já que num outro grupo, P3, encontramos subordinados capazes e dispostos. Aloca-se o estilo de liderança participativo. O que é o estilo participativo? É o líder que compartilha a tomada de decisões com os seus seguidores em um processo democrático de troca de ideias. E aqui o principal papel do líder é facilitar e comunicar. Ele funciona bem para situações em que os subordinados tenham também níveis moderados de prontidão, mas neste caso com boa qualificação técnica, bom nível educacional, mas com baixos níveis de confiança e pouca vontade para fazer o trabalho. A participação, além de criar um ambiente de confiança, cria um ambiente de transparência, estimulando o desenvolvimento do comprometimento e da confiança. Finalmente, E4
correspondente aqui ao P4, onde as pessoas têm capacidade para executar a tarefa e têm vontade de fazê-la. Recomenda-se a delegação. Ou um líder no estilo laissez-faire. O que é um líder estilo laissez-faire? É o líder que delega responsabilidade para a equipe. Na maioria das vezes, ele ajuda a equipe a decidir e depois afasta-se, deixando-a livre para buscar resultados da melhor maneira possível, com o mínimo de interferência. É o chamado liberalismo gerencial. A expressão completa laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, deixa fazer, deixa passar, no sentido de deixa vender e deixa comprar, deixa exportar e deixa importar, o mundo evolui por si mesmo, e não pela intervenção governamental, teria surgido durante o governo do rei Luís XIV na França, quando, em uma reunião com empresários da época, o seu ministro da Economia, Jean-Baptiste Colbert, perguntou aos empreendedores: Que faut-il faire pour vous aider, monsieur? Então, o empreendedor, Vincent de Gournay, exaltado, teria gritado: Nous laissez faire, nos deixe fazer. Colbert, o ministro, teria dado sinais de não ter entendido. E Gournay, então, complementou: Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même. Estava surgindo o conceito de economia liberal, com um mínimo de intervenção governamental. Desde então, o conceito é amplamente empregado nas ciências econômicas para definir uma economia de mercado, liberal, portanto, e é usada no campo da administração atualmente com o mesmo significado, ou seja, um estilo de liderança com um mínimo de intervenção ou de regulação por parte do líder. Provavelmente, o modelo mais abrangente de contingência para a liderança tenha sido desenvolvido por Fred Fiedler. Esse modelo de contingência propõe que o desempenho efetivo de um grupo depende da correspondência adequada do estilo do líder e do nível de controle que esse líder tem da situação. O modelo foi baseado na premissa de que um estilo de liderança seria mais eficaz em diferentes situações. As questões-chave aqui seriam definir esses estilos de liderança e os diferentes tipos de situações, e em seguida identificar as combinações apropriadas de estilo e situação. Fiedler usou os mesmos estilos já apresentados nas pesquisas anteriores, ou seja, líder orientado para as tarefas, orientado para as pessoas. Depois, a pesquisa identificou 3 dimensões de contingência que definiram os principais fatores situacionais de eficácia do líder. A qualidade da relação líder-membro, ou seja, o grau de confiança e respeito que os funcionários tinham na liderança, classificado como boa ou ruim. O nível de estrutura da tarefa, ou seja, o grau em que uma tarefa está formalizada, classificada como alto ou baixo, e o poder da posição, ou seja, o grau de influência que o líder consegue exercer sobre as atividades, como contratação, demissão, punição e aumento de salário, classificado como forte ou fraco. Cada situação de liderança foi avaliada em termos dessas 3 variáveis de contingência, que, quando combinadas, produziram 8 situações possíveis que eram favoráveis ou desfavoráveis para o líder, como se pode ver aqui na parte inferior do slide. As situações 1, 2 e 3 foram classificadas como altamente favoráveis ao líder. As situações 4, 5 e 6 foram classificadas como moderadamente favoráveis ao líder, e as situações 7 e 8 foram classificadas como muito desfavoráveis ao líder. De acordo com Fiedler, um líder orientado para a tarefa, aqui que você pode ver nessa linha pontilhada vermelha, ele se sai muito melhor
Nas situações em que as condições lhe são muito favoráveis, que permite um estilo laissez-faire, de delegação, portanto, e nas situações em que as condições lhe são muito desfavoráveis e que exigem, portanto, um estilo diretivo. Já o estilo voltado para as pessoas ou para as relações, que você vê aqui nessa linha contínua verde, se sai melhor nas situações em que as condições são moderadamente favoráveis, aqui representadas pelas situações 4, 5 e 6, que exige um estilo que envolve participação e negociação. À medida que a sociedade evolui rumo a uma população mais educada, os líderes formais podem perder a sua importância. Cada dia surgem mais e mais evidências que demonstram que, em muitas situações, os comportamentos adotados pelos líderes são irrelevantes ou tornam-se redundantes. Determinadas características individuais, funcionais, organizacionais e culturais podem funcionar como substitutos para a liderança. Aqui vamos ver algumas delas, por exemplo, características pessoais como profissionalismo, experiência, competência, podem ser substitutos para a liderança. Características da tarefa, quando ela está estruturada, formalizada, claramente indicando passo a passo sobre como fazer. Tarefas que dão um feedback automático de satisfação, tarefas que têm claramente uma missão estabelecida que dá satisfação intrínseca, interior, características das organizações, como, por exemplo, formalização, quando as regras são claras, quando há também separação física entre o líder e o seu grupo, e quando há coesão do grupo por normas culturais. Em termos mais gerais, poder-se-ia dizer, para pessoas que sabem o que fazer, quando fazer e como fazer, será que ainda assim elas precisam de pessoas que lhes digam o que fazer? Ou talvez o papel do líder vai se deslocar para as lideranças que desafiam as pessoas a superar os seus limites, para líderes que são visionários, cujo papel não é a rotina, mas sim desafiar o status quo e apontar para um futuro que seja desafiador. De todo modo, para o líder, como nós conhecemos a maioria das organizações, há hoje diversos substitutos que provavelmente vão torná-los irrelevantes no futuro visível. Talvez uma maneira de falar da liderança que deverá prevalecer nos novos tempos é contrastando a liderança tradicional com a liderança transformacional. A liderança tradicional tem um comportamento transacional, ou seja, ela estabelece relações de troca com os seguidores e motiva, sobretudo, é, com base em recursos materiais, sobretudo recompensas financeiras. É um tipo de liderança instrumental, que tem visão de curto prazo e quase sempre são líderes egoístas. Acredito que o comportamento do presidente dos Estados Unidos de praticamente sequestrar compras brasileiras de alta necessidade, como máscaras e ventiladores para respiração mecânica na China recentemente, dá um exemplo claro desse egoísmo, dessa instrumentalidade, eu diria que até dessa falta de ética de um líder transacional. Contrasta com o comportamento dos líderes transacionais os líderes carismáticos ou transformacionais. Esses são líderes que procuram ir muito além. Esses estimulam e inspiram os seguidores a alcançarem resultados extraordinários, a desafiar os próprios limites, a fazer o que antes parecia impossível. Eu deixo como exemplo de líderes transformacionais essas duas mulheres extraordinárias. A Luísa Trajano, presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, e a Ursula Burns, CEO da Xerox. Líderes transformacionais são carismáticos, são entusiasmados e autoconfiantes e cuja personalidade e ações influenciam as pessoas a se comportarem de determinadas maneiras, principalmente colocando-se como exemplos a serem seguidas.
Embora o termo visão esteja frequentemente associado à liderança carismática, transformadora, quando falamos de liderança visionária, significa dar um passo além, de uma liderança que pensa um mundo melhor para todos. E eu deixo como exemplo disso o extraordinário ex-presidente norte-americano Barack Obama, que, embora não tenha mais nenhum poder formal no governo norte-americano, é apontado por várias pesquisas como o líder mais influente do mundo. Vários autores tentaram identificar as características pessoais dos líderes visionários. A análise mais abrangente identificou 5 dessas características. São pessoas com uma clara visão de futuro. São pessoas com a capacidade extraordinária de articular essa visão de futuro com um plano para executá-la e de comunicar esse plano. São pessoas com uma disposição extraordinária para correr riscos e alcançar essa visão de futuro. E são pessoas com a capacidade enorme para compreender o ambiente e as necessidades dos seguidores. E são pessoas com comportamentos fora do comum, ou seja, capacidade para desafiar o óbvio, o status quo e as próprias forças. Caminhando para o final da nossa videoaula sobre liderança, vamos falar sobre estilos dos subordinados, porque nenhuma compreensão da liderança seria completa sem um bom entendimento do comportamento dos seguidores, uma vez que liderança lida com pessoas. Muitas pesquisas têm sido realizadas para entender o perfil comportamental das pessoas quando obedecem aos líderes. Essas pesquisas têm classificado os subordinados em 5 categorias, divididos em 2 dimensões. A primeira dimensão, como podemos ver aqui, é a que classifica-os de acordo com o grau de dependência ou de independência, aqui na vertical. E a segunda, de acordo com o grau de se eles são ativos ou se eles são passivos, aqui na horizontal. Então, um subordinado que tem independência, mas que é passivo, ele é classificado como um subordinado alienado. Qual que é a característica dele? Ele é um pensador crítico, mas ele é passivo. Ele é independente, mas ele é passivo. Costumam ser pessoas que foram eficazes no passado e que, de algum modo, experimentaram frustrações e obstáculos, provavelmente ou possivelmente enfrentaram mesmo algumas injustiças. São pessoas que costumam perder muito tempo reclamando sem oferecer muita coisa de útil ou de construtivo para a organização. Temos, por outro lado, uma pessoa que é um conformista. O que é o conformista? É uma pessoa que é bastante ativa, mas ela é muito dependente. O conformista é o típico bajulador, o chamado puxa-saco. Não usa as suas habilidades para o pensamento crítico e, embora participe ativamente, ele contribui pouco. Pode até mesmo executar e defender uma orientação equivocada fornecida pelo chefe. Temos o chamado sobrevivente pragmático. Essa é uma pessoa que reúne características dos 4 outros tipos. Ele é o chamado politicamente correto. Adotará o que melhor lhe parecer conveniente para cada situação, procurando sempre minimizar os próprios riscos e maximizar os ganhos pessoais. Sobretudo em momentos de dificuldades, os sobreviventes são pragmáticos e tendem a aparecer. Depois temos o subordinado passivo. Ele é uma pessoa que é dependente e aí tem um comportamento passivo. Ele simplesmente finge que está morto. Não se manifesta para nada, não critica e não elogia, não opina, não participa da vida da organização. Limita a fazer o que lhe é ordenado e só termina o que está fazendo sob intensa supervisão. E, finalmente, temos o subordinado chamado eficaz ou efetivo. O que é essa pessoa? É um subordinado extremamente ativo e que pensa de forma crítica e analítica e é independente. É também uma pessoa que participa ativamente da vida da organização. Como eles são autênticos,
eles se comportam da mesma forma com todas as pessoas, independentemente da posição que ocupam na empresa. São exatamente essas pessoas que procuramos identificar para trabalhar nas empresas que estão implantando sistemas de gestão baseados em organizações planas, ou seja, autogestão, ou seja, organizações que são bossless. Depende de pessoas que tenham um pensamento de dono, que sejam empreendedoras, que sejam capazes de cuidarem de si mesmas ou que dependam minimamente de supervisão de outras pessoas. Vamos terminar a nossa videoaula sobre liderança, observando as principais fontes de poder à disposição das pessoas nas organizações. Algumas dessas fontes decorrem da posição ou do cargo que a pessoa ocupa, outras estão relacionadas às características pessoais, podendo ser o carisma, podendo ser a especialização e podendo ser até mesmo redes de relacionamentos. O poder legítimo é aquele que decorre de uma função ocupada pela pessoa. Se você ocupa uma função, um cargo gerencial, por regra, diz que você tem direito de dar ordens e as pessoas que trabalham sob a sua coordenação o dever de obedecer. Poder coercitivo é aquele que resulta da possibilidade do líder aplicar determinadas regras disciplinares, ou seja, regras para punir as pessoas que cometem alguns atos fora do esperado, é o poder para controlar as pessoas. O poder de recompensa está associado à possibilidade que as pessoas têm de conceder prêmios, recompensas, como, por exemplo, boas avaliações de desempenho, né, conceder aumentos de salários, recomendações para promoção e assim por diante. O poder de expert ou poder de especialista é o poder que vem do respeito que as pessoas têm por você em função de um conhecimento que você tem, de uma habilidade, de uma especialização, de uma capacidade para resolver problemas. Né? O poder de referência é aquela identidade afetiva que as pessoas desenvolvem com um líder em função da sua capacidade para inspirar as pessoas, capacidade de comunicação, de ter uma visão de futuro e comunicar essa visão de futuro, engajando os seguidores. Podemos dizer que essas três formas de poder aqui, legítima, coercitiva e recompensa, estão muito associadas à posição, a um cargo que a pessoa ocupa na empresa, enquanto o poder de expert e de referência estão mais ligados à pessoa do líder. Há outras fontes de poder, evidentemente, podemos destacar entre elas esforço pessoal, pessoas que são capazes de se sacrificar e colocar como exemplo e são respeitadas por isso. Rede de relacionamentos ou poder que a pessoa tem para, digamos, fazer política, se conectar, fazer política no sentido bom da palavra, se conectar a outras pessoas influentes e pessoas que têm controle da informação, seja porque tem a informação ou porque tem acesso ou controla o acesso às pessoas que detêm essa informação. Muito bem, minhas queridas alunas, meus queridos alunos, aqui foi a nossa videoaula sobre liderança e esse foi o professor Jesus Gomes, do Centro Universitário FECAP. Aprofunde a compreensão desse importante tema para a administração com o seu professor e nos vemos muito brevemente na nossa próxima videoaula. Muito obrigado.